Durante décadas, ele foi a trilha sonora da Grã-Bretanha. Depois, ele se esfumou. Hoje, revelamos a impactante verdade por trás da queda de Sir Cliff Richard, uma história de traição e uma batalha que quase lhe custou tudo. No mundo do espetáculo, há estrelas que se apagam lentamente e há lendas que parecem eternas. Sir Cliff Richard pertencia à segunda categoria. Conhecido como o Peter Pan do pop, seu rosto e sua voz eram pilares da cultura britânica. Com mais de 250 milhões de discos vendidos e uma carreira assombrosa que abrange mais de 60 anos, seu lugar na história estava gravado a ouro. E então, sem aviso prévio, o homem que havia sido tudo desapareceu. Não foi uma aposentadoria anunciada. Não foi um desvanecimento gradual. Foi como se alguém tivesse desligado a luz, revelou um ex-produtor da BBC, que trabalhou com Richard em inúmeros especiais de televisão. Um dos artistas mais constantes e presentes na vida britânica simplesmente deixou de estar. A voz que havia definido gerações de repente guardou silêncio. Não houve novos álbuns, não foram anunciadas turnês. Suas tradicionais aparições natalinas na televisão cessaram. Para um público que havia visto de tudo, desde o nascimento do rock and roll até a era digital, a ausência de Cliff Richard não era apenas notória, era ensurdecedora. Mas este não foi um descanso merecido. Seu desaparecimento público coincidiu com uma série de eventos tão catastróficos, tão devastadores, que muitos na indústria se perguntaram se o artista eternamente jovem, o homem que sobreviveu aos Beatles, ao punk e ao disco, voltaria alguma vez. Hoje, exploramos a impactante verdade por trás deste misterioso silêncio. Não é apenas uma história de música, é uma crônica de traição, de batalhas legais inimagináveis e de um trauma pessoal tão profundo que levou uma das estrelas mais queridas do mundo à beira do abismo. É a história de como um sistema falhou, quase destruindo não apenas uma carreira lendária, mas também a saúde de um homem. Mas, para entender a magnitude da queda, primeiro devemos entender a extraordinária altura de onde ele caiu. Devemos explorar por que sua ausência deixou um vazio tão gigantesco no coração do entretenimento. Para compreender o terremoto que supôs o desaparecimento de Cliff Richard, é preciso medir a montanha que ele representava. Sua carreira não começou nos anos 80 ou 90. Começou em 1958. Seu primeiro sucesso, Move It, é citado frequentemente como o primeiro e mais autêntico disco de rock and roll da Grã-Bretanha. Foi a faísca. Desde esse momento, Cliff Richard conseguiu algo que nenhum outro artista na história das paradas britânicas pôde igualar: colocar sucessos no top 20 durante 6 décadas consecutivas. Cliff não era simplesmente outra estrela pop envelhecida, explica um historiador de música que documentou a cultura pop britânica desde os anos 60. Ele era uma instituição viva. Foi o único artista que navegou com sucesso cada era musical, do rock pré-Beatles até a era digital. Mesmo quando sua música não estava na moda, sua relevância cultural era inquestionável. As estatísticas desafiam a lógica. Mais de 130 singles, álbuns e EPs que alcançaram o top 20 do Reino Unido. Isso o torna o terceiro artista mais vendido na história das paradas de singles do Reino Unido, só atrás de gigantes intocáveis como Elvis Presley e The Beatles. Para gerações de britânicos, Cliff Richard não era apenas um cantor. Era uma constante. Era tão familiar e confiável quanto a própria monarquia. O que tornou Cliff único não foi apenas seu sucesso comercial, mas sua onipresença cultural, assinalou um antigo executivo da EMI Records. Especiais de televisão no Natal, apresentações para a realeza, até aparecia para cantar durante os atrasos por chuva em Wimbledon. Cliff estava tecido na vida cultural britânica além de sua música. Sua repentina ausência deixou um vazio em múltiplos contextos de entretenimento simultaneamente. O artista que havia lançado pelo menos um álbum quase todo ano desde 1959, de repente, deixou de produzir.
Suas turnês, que haviam continuado sem interrupção mesmo após seus 70 anos, pararam bruscamente. O vazio era palpável. A pergunta flutuava no ar. O que poderia ter o poder de silenciar uma força tão resiliente e constante? O que poderia afastar um artista do público que o havia adorado durante mais de 60 anos? A resposta não chegaria com uma canção, mas com o som das sirenes e o zunido de um helicóptero. Em 14 de agosto de 2014, o mundo de Cliff Richard implodiu de uma maneira que teria sido inimaginável para o artista de vida limpa e profundas crenças religiosas. Enquanto estava de férias em sua casa em Portugal, ele recebeu a notícia. Sua residência em Berkshire, na Inglaterra, estava sendo invadida pela polícia de South Yorkshire. A batida estava relacionada a uma denúncia histórica de abuso sexual que supostamente datava de 1985. Mas o que tornou essa batida extraordinariamente devastadora para Cliff não foi apenas o fato de ter acontecido. Foi como aconteceu. A BBC havia sido alertada com antecedência, explicou um ex-detetive da Polícia Metropolitana familiarizado com o caso. Em uma decisão que mais tarde seria legalmente condenada, a polícia vazou a informação da batida para a imprensa. O resultado foi um espetáculo midiático de pesadelo. A BBC tinha um helicóptero sobrevoando a casa de Richard, transmitindo ao vivo enquanto a polícia revistava sua residência. As imagens dos oficiais examinando seus pertences privados foram transmitidas para milhões de pessoas. Foi uma cobertura midiática sem precedentes para uma investigação em uma fase tão preliminar. Foi, em essência, um julgamento pela televisão antes que uma única pergunta oficial tivesse sido feita. A humilhação foi pública, instantânea e global. Para Sir Cliff Richard, o homem que havia vivido toda a sua vida sob a luz amável do palco, isso era uma escuridão nova e aterrorizante. A batalha mais dura de sua vida, a luta não apenas por sua carreira, mas por seu nome e sua saúde, tinha acabado de começar. E o mundo observava, ao vivo. O que aconteceu naquele dia de agosto não foi apenas uma investigação, foi uma violação extraordinária de todo o procedimento policial padrão. O que deveria ter sido um inquérito confidencial, conduzido com discrição e respeito pela lei, transformou-se em um espetáculo midiático global. Antes que Sir Cliff Richard tivesse sido entrevistado pela polícia, antes de ser formalmente acusado de qualquer crime, seu lar, seu santuário, estava sendo transmitido ao vivo. Comentaristas na televisão especulavam sobre as acusações em tempo real, analisando cada caixa que saía de sua casa. Imagine ficar sabendo que sua casa está sendo invadida, não por um telefonema da polícia, mas porque seus amigos ligam para dizer que estão assistindo ao vivo na televisão, relatou um amigo próximo do cantor. Foi uma humilhação calculada. O próprio Cliff descreveu sentir-se pendurado para secar, exposto publicamente, antes que qualquer investigação adequada tivesse sequer começado. A presunção de inocência, aquele pilar que supostamente sustenta a justiça, foi estilhaçada em um instante pelo flash das câmeras. O impacto sobre Richard não foi apenas legal. Foi imediato e severo. Aqueles que estavam perto dele naqueles primeiros dias descrevem um colapso físico. Ele sofreu sintomas evidentes de choque, tremores incontroláveis, uma insônia paralisante e uma perda de peso rápida e alarmante. O artista, que havia mantido uma saúde e energia notáveis mesmo após seus 70 anos, de repente parecia frágil, diminuído, uma sombra do homem que costumava ser. As pessoas precisam entender que não foi apenas a acusação em si, revelou um membro de sua equipe de gestão. Ele sabia que era falsa e confiava que, eventualmente, seria provado. Foi a natureza pública de tudo isso. Foi a sensação de traição por parte de instituições em que ele havia confiado, e o julgamento imediato pela mídia antes que ele tivesse a chance de dizer uma única palavra em sua defesa. Para alguém com o profundo senso de honra pessoal de Cliff, foi absolutamente devastador. Este espetáculo público marcou o início de um calvário
que o manteria afastado dos palcos e estúdios de gravação por quase 4 anos. Foi um período sombrio, durante o qual sua saúde física e mental seria testada ao limite por um sistema que parecia ter abandonado os princípios de justiça em que ele confiara a vida toda. Enquanto o público apenas notava o desaparecimento de Cliff Richard do mundo do entretenimento, o que permanecia oculto era a grave crise de saúde desencadeada pela investigação e pela cobertura midiática. Foi um colapso físico e psicológico tão profundo que aqueles mais próximos a ele temeram que pudesse ser fatal para o artista, que na época tinha 73 anos. O que as pessoas não sabem é que Cliff quase morreu durante este período. Revelou um membro de seu círculo íntimo que testemunhou seu declínio em primeira mão. Seu corpo, literalmente, começou a desligar sob o estresse. Os detalhes são assustadores. Ele perdeu mais de 12 quilos em questão de semanas. Desenvolveu cobreiro, herpes zoster, uma infecção viral dolorosa que pode ser potencialmente fatal para alguém de sua idade. Seus médicos estavam genuinamente preocupados que o estresse extremo pudesse provocar um ataque cardíaco ou um derrame a qualquer momento. O impacto psicológico foi igualmente severo. Segundo seus amigos, Richard experimentou sintomas consistentes com o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Isso incluía pensamentos intrusivos, insônia crônica e momentos de profunda desorientação. O artista, conhecido por seu inabalável positivismo e sua profunda fé religiosa, encontrou-se em um lugar escuro que contradizia tudo o que sua imagem pública representava. Ele acordava às 3 ou 4 da manhã banhado em suor frio, disse um amigo próximo que passou tempo com ele durante este período. Às vezes, ele não conseguia se lembrar onde estava. Este era um homem que havia se apresentado sem falhas em palcos ao redor do mundo por décadas, que nunca esquecia uma letra ou perdia um sinal, e de repente lutava com as funções diárias básicas. Foi doloroso testemunhar. Para piorar as coisas, a investigação se arrastou por quase 2 anos sem que fossem apresentadas acusações. Este limbo legal estendeu o período de incerteza, impedindo Richard de se recuperar completamente. Até mesmo as atividades mais rotineiras se tornaram desafiadoras, já que ele enfrentava a perspectiva do reconhecimento público e do potencial assédio. Ele essencialmente se tornou um prisioneiro, explicou um consultor de segurança que o assessorou. Primeiro em sua casa em Portugal e depois se movendo entre locais seguros. Cada aparição pública carregava o risco de alguém gritar acusações contra ele ou de fotógrafos criarem imagens desfavoráveis que alimentavam a narrativa negativa. Para alguém que sempre teve uma relação calorosa e aberta com o público, este isolamento forçado foi particularmente cruel. Os médicos que trataram Richard durante este tempo, segundo relatos, ficaram tão preocupados com a deterioração de sua condição que aconselharam sua equipe de gestão a se preparar para o pior. A combinação de idade avançada, estresse severo e sintomas físicos criou uma situação potencialmente fatal, da qual o público não estava ciente. Um médico com experiência em doenças relacionadas ao estresse, embora não envolvido diretamente no cuidado de Richard, observou: "O notável não é que Cliff tenha desaparecido da vida pública durante esta provação. O verdadeiramente notável é que ele tenha sobrevivido a ela. O impacto fisiológico deste tipo de estresse em uma pessoa de 70 anos pode ser, e frequentemente é, catastrófico. É uma verdade dolorosa que muitas pessoas em situações semelhantes, enfrentando tal nível de trauma público e estresse fisiológico, nunca se recuperam totalmente. Esta crise de saúde oculta não apenas explica a longa ausência de Cliff Richard do mundo do entretenimento, também explica a profunda mudança em sua abordagem da vida pública, mesmo depois que a investigação foi concluída. Vimos uma transformação. O homem que foi uma das estrelas mais acessíveis e abertas da Grã-Bretanha se tornou alguém compreensivelmente cauteloso, desconfiado dos mesmos sistemas e instituições que falharam estrondosamente em proteger seus direitos mais básicos,
A ferida era mais profunda do que a saúde ou o dinheiro. Era uma ferida em sua honra. Em suas próprias palavras, ele admitiu: de certa forma, ainda me sinto manchado. A palavra-chave da promotoria, insuficiente, referindo-se à evidência, se tornou um espinho, porque, como ele assinalou, insuficiente sugere que talvez haja algo ali. Essa sensação de estar permanentemente manchado, apesar de sua inocência, foi a cicatriz psicológica que a vitória legal por si só não podia curar. Mas o dano não parou por aí. Além do severo impacto em sua saúde física e mental, o calvário de Cliff Richard desencadeou um tsunami financeiro que poucas pessoas conseguem apreciar em sua totalidade. Foram custos tão substanciais que ameaçaram a segurança de até mesmo um artista de seu lendário sucesso. A combinação de despesas legais, oportunidades de carreira canceladas e o dano direto à sua marca criou perdas estimadas em mais de 10 milhões de libras esterlinas. O público assume que alguém com o histórico de Cliff deve ter recursos ilimitados, explicou um consultor financeiro da indústria do entretenimento familiarizado com casos desta natureza. Mas a realidade é que se defender de acusações a este nível, especialmente quando todo o aparato da polícia e um gigante midiático como a BBC estão envolvidos, cria custos astronômicos que testariam as finanças do artista mais bem-sucedido. Analisemos os números. 1. Custos legais. Diretos. A representação legal de Richard durante os 2 anos de investigação custou, segundo relatos, mais de 3 milhões de libras. Isso não foi apenas para se defender das acusações, mas também para financiar as ações legais simultâneas contra a BBC e a polícia de South Yorkshire por sua condução da batida. 2. Perdas de carreira. O dano financeiro mais substancial veio de sua carreira paralisada. Richard foi forçado a cancelar um lançamento de álbum planejado e sua turnê promocional, atrasar uma importante autobiografia e se retirar de numerosos compromissos de shows e aparições televisivas de alto perfil. A perda de receita destes projetos cancelados foi estimada entre 4 e 5 milhões de libras. 3. Danos colaterais e à propriedade. Seu apartamento em Berkshire, o epicentro da batida televisionada, tornou-se efetivamente invendável devido à sua associação tóxica com o caso. Richard acabou sendo forçado a vender a propriedade com uma perda substancial, aceitando, segundo relatos, mais de 800 mil libras abaixo de seu valor de mercado pré-batida. Cliff estava em seus 70 anos, explicou um gestor de patrimônio. Uma época em que a maioria das pessoas se concentra na segurança financeira. Em vez disso, ele foi forçado a liquidar investimentos e vender propriedades para redirecionar recursos para batalhas legais. Essas pressões financeiras ajudam a explicar por que, mesmo após ser completamente absolvido, Richard não retornou imediatamente ao seu nível anterior de atividade. A combinação dos desafios de saúde e a necessidade de recuperação financeira exigiu um foco estratégico para reconstruir um futuro que quase lhe foi roubado. Após quase 2 anos de um inferno público e privado, em junho de 2016, a Procuradoria da Coroa, CPS, anunciou que Cliff Richard não enfrentaria acusações. A razão: insuficiência de provas. Embora esta reivindicação legal devesse ter representado uma conclusão triunfante para sua aprovação, a realidade foi muito mais complicada e agridoce. O problema com este tipo de acusação é que não importa quão profundamente elas sejam desmentidas, parte do dano nunca pode ser desfeita, explicou um especialista em gestão de reputação. Cliff teve que viver com a realidade de que, para muitas pessoas, a imagem da batida televisionada e a natureza das acusações seriam a primeira coisa que associariam ao seu nome, independentemente de sua exoneração. Esta dolorosa verdade levou Richard a tomar o passo extraordinário de não aceitar a vitória em silêncio. Ele decidiu lutar. Ele iniciou uma ação civil tanto contra a BBC quanto contra a polícia de South Yorkshire
por sua condução do caso. A investigação tinha terminado, mas a batalha pela justiça estava apenas começando. A exoneração em 2016 foi apenas o fim do começo. Richard se recusou a permitir que a BBC e a polícia de South Yorkshire escapassem sem prestar contas pela devastação que haviam causado. O que se seguiu foi uma exaustiva batalha legal de 2 anos, onde Sir Cliff Richard, o ídolo pop, enfrentou duas das instituições mais poderosas da Grã-Bretanha. Finalmente, em julho de 2018, ele prevaleceu. O juiz Mann decidiu que a BBC havia infringido seus direitos de privacidade de uma maneira grave e sensacionalista. A vitória judicial foi uma reivindicação total, mas como revelou uma pessoa próxima ao processo legal, foi também incrivelmente desgastante. Cliff teve que reviver toda a experiência traumática através de depoimentos, testemunhos e o contra-interrogatório. Mesmo ganhar acarretou um custo emocional que estendeu seu período de recuperação e atrasou ainda mais seu retorno à vida profissional normal. A compensação financeira, embora substancial, cerca de 2 milhões de libras incluindo os custos legais, foi apenas uma fração de suas perdas reais durante o calvário de 4 anos. Mas o mais importante é que o dinheiro não podia restaurar o tempo. As pessoas frequentemente negligenciam que Cliff estava nas fases finais de sua carreira quando isso aconteceu, assinalou um crítico musical que acompanha seu trabalho há décadas. Para um artista de 30 ou 40 anos, perder 4 anos é significativo, mas recuperável. Para alguém com seus 70 e poucos, representa uma porção substancial de seus anos de performance viáveis restantes. Esse era tempo e oportunidade que nunca poderiam ser recuperados, independentemente de qualquer vitória legal ou soma de dinheiro. A linha do tempo estendida da investigação e das ações legais subsequentes explica por que a ausência de Richard se prolongou tanto. Quando todos os assuntos legais foram completamente resolvidos em 2018, quase 4 anos haviam se passado desde a batida original. Anos durante os quais ele havia desaparecido dos estúdios de gravação, salas de concerto e telas de televisão. Esta prolongada ausência, combinada com o estresse contínuo, criou uma profunda mudança na relação de Richard com sua carreira e sua vida pública. Uma transformação que se tornaria evidente na maneira cautelosa com que ele começou a ressurgir sob os holofotes. Quando Cliff Richard finalmente retornou à vida pública após suas vitórias legais, tanto fãs quanto observadores da indústria notaram mudanças sutis, mais significativas, em sua abordagem. Estas mudanças refletiam diretamente o trauma que ele havia experimentado e as duras lições que havia aprendido. O Cliff que voltou não era o mesmo Cliff que desapareceu, comentou um promotor de shows. Ele estava mais seletivo, mais protetor de sua privacidade e mais deliberado sobre onde e como se engajava com o público. Não foi simplesmente um retorno à rotina habitual. Foi o surgimento de uma abordagem mais cautelosa e controlada de sua vida pública. Esta transformação se manifestou de várias maneiras-chave. Agendas reduzidas. Richard reduziu significativamente sua agenda de turnês, escolhendo menos locais, mas mais significativos, em vez das extensas turnês que caracterizaram suas décadas anteriores. Prioridade à paz de espírito. Houve uma mudança fundamental nas prioridades, explicou um sócio de Cliff. Antes, ele abordava sua carreira com notável abertura. Depois, seu bem-estar e paz de espírito prevaleceram sobre as considerações comerciais ou as expectativas públicas. Defesa pública. Advocacy. Talvez o mais notável é que Richard se tornou um defensor aberto da reforma legal em torno dos direitos de privacidade e da condução de investigações. Sua autobiografia de 2018, The Dreamer, O Sonhador, dedicou uma atenção significativa à sua provação e suas implicações mais amplas para a justiça. O que havia sido um trauma privado se tornou o fundamento de uma defesa pública que adicionou uma nova e poderosa dimensão ao seu legado. O notável sobre o retorno de Cliff
é que ele se recusou a simplesmente virar a página ou fingir que a aprovação não havia acontecido, observou um analista de mídia. Ele a integrou em sua identidade pública, usando sua plataforma para apontar problemas sistêmicos que o afetaram, mas que também impactam muitas pessoas menos privilegiadas que não têm seus recursos para lutar. Esta evolução explica por que a presença de Richard na vida pública permaneceu mais limitada. O que alguns observadores interpretaram erroneamente como uma carreira diminuída ou uma semi-aposentadoria, na verdade representa uma recalibração deliberada, uma escolha consciente de interagir com o mundo do espetáculo em seus próprios termos, termos que protegem sua recuperação arduamente conquistada e refletem suas prioridades revistas após uma experiência que mudou sua vida. A pergunta nunca foi se Cliff poderia voltar ao seu nível anterior de atividade, mas sim em que termos o faria. A resposta foi clara. Apenas naqueles que lhe permitissem viver com a dignidade e a paz que lhe foram roubadas naquele fatídico dia de agosto. A pergunta nunca foi se Cliff poderia voltar ao seu nível anterior de atividade. A pergunta era se ele quereria fazê-lo depois de experimentar uma traição tão profunda por parte dos sistemas e instituições em que havia confiado cegamente. Seu retorno medido e estratégico representa a resposta ponderada a essa pergunta. É um delicado equilíbrio entre reconectar-se com o público que tanto o amava e, ao mesmo tempo, proteger a recuperação que ele lutou tanto para alcançar. Eu era inocente do que foi alegado, mas demorou 2 anos até que a investigação fosse concluída sem acusações. Não creio que as pessoas percebam o que é ter comentou Richard, deixando transparecer o profundo tormento que a incerteza prolongada causa na alma. O ícone pop havia alcançado a paz legal e a estabilidade de saúde. Agora, ele enfrentava uma missão ainda mais existencial: proteger seu legado. À medida que Cliff Richard reaparecia gradualmente na vida pública, aqueles que estavam próximos a ele identificaram uma nova prioridade que alterou fundamentalmente sua abordagem de carreira: a proteção e preservação de seu legado musical e cultural, depois de ver quão rapidamente 6 décadas de realizações poderiam ser ofuscadas por alegações infundadas. A aprovação criou uma pergunta existencial para Cliff. Revelou um velho amigo envolvido em seus assuntos comerciais. Se 60 anos de contribuição positiva podiam ser tão rapidamente ofuscados por falsas acusações, qual seria o seu legado final? Essa profunda preocupação se tornou a força motriz de como ele abordou os capítulos finais de sua carreira. Essa mudança se manifestou em várias iniciativas concretas, todas focadas na posteridade. Projetos de arquivo. Richard se envolveu mais ativamente do que nunca em projetos de arquivo, preservando seu vasto catálogo musical. Isso incluiu a remasterização de gravações clássicas e a curadoria de coleções retrospectivas que destacavam sua evolução artística ao longo de 7 décadas. Narrativa própria. Houve um reconhecimento de que ele tinha que assumir um papel mais ativo na moldagem de como seria lembrado, explicou um historiador musical. Cliff sempre foi modesto sobre suas contribuições, mas a investigação criou uma consciência. Se ele não afirmasse sua própria narrativa, outros definiriam seu legado por ele. ênfase no impacto cultural. A preocupação se estendeu além de sua música para incluir seu impacto cultural mais amplo e seu trabalho filantrópico. Richard aumentou seu envolvimento com causas beneficentes, garantindo que esses aspectos de sua vida recebessem a devida atenção ao lado de sua carreira de entretenimento. Antes da investigação, ele estava tão ocupado vivendo sua carreira que não tinha se concentrado muito em como ela seria contextualizada historicamente, assinalou um biógrafo. Depois de estar tão perto de ver o trabalho de toda a sua vida reduzido a manchetes sensacionalistas, a preservação do legado se tornou um foco principal. Essa preocupação com o legado explica por que, mesmo após sua reivindicação legal, Richard tem sido tão seletivo com seus novos projetos musicais e aparições públicas.
Em vez de simplesmente voltar aos padrões de atividade anteriores, ele priorizou a qualidade sobre a quantidade, concentrando-se em apresentações e gravações que reforcem os aspectos de sua carreira que mais deseja preservar para as futuras gerações. Cada aparição, cada entrevista, cada nova gravação é vista agora através da lente de como isso contribui para a imagem completa do trabalho da minha vida, explicou um associado envolvido em seus projetos atuais. Esta é uma abordagem fundamentalmente diferente da atividade constante que caracterizou a maior parte de sua carreira, mas reflete uma sabedoria conquistada com esforço sobre a rapidez com que a percepção pública pode mudar se a própria narrativa não for ativamente gerenciada. Essa evolução fornece a peça final do quebra-cabeça para entender por que Cliff Richard pareceu se esvanecer e por que seu retorno tem sido medido e estratégico em vez de imediato e completo. Seu desaparecimento não foi apenas uma recuperação do trauma ou de batalhas legais. Refletiu uma profunda reavaliação de seu relacionamento com a fama e a determinação de garantir que seu legado completo, em última análise, transcendesse o capítulo mais escuro e devastador de sua vida pública. De sua vida pública. De sua vida pública. De sua vida pública.